eu me permito dizer algumas breves palavras a propósito do debate que está em curso na sociedade e na imprensa. Na vida, às vezes, existem tempestades reais e, às vezes, existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Muito breve e objetivamente, eu gostaria de registrar o seguinte a propósito das discussões que têm sido travadas de ontem para hoje. Em primeiro lugar, todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve phishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas, solicitadas ao órgão do Tribunal Superior Eleitoral, que fazia o acompanhamento das redes sociais. Portanto, não houve aqui nenhum tipo de investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reserva judicial. Era acompanhamento de dados e informações, notícias e postagens em redes sociais para verificar se ali havia alguma conduta criminosa ou alguma conduta que estava sendo investigada no âmbito dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal. É muito importante deixar isso claro. Não houve pedido direcionado aleatoriamente a qualquer pessoa. Em terceiro lugar, o condutor dos inquéritos aqui no Supremo, diversos inquéritos da fake news, das milícias digitais, da tentativa de golpe e os seus diferentes desdobramentos, eles são conduzidos aqui no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, como é próprio dos inquéritos, são conduzidos por um relator e quando há alguma decisão que envolva reserva judicial ou alguma complexidade, ela é ratificada pelo plenário. Por acaso, o condutor do inquérito era também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, eram a mesma pessoa, condutor do inquérito e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. De modo que a alegada informalidade é porque geralmente ninguém oficia para si próprio. E, portanto, como as informações eram do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o condutor do inquérito, elas não eram formalizadas no momento da solicitação. Por isso havia algumas solicitações informais. Mas quando as informações chegavam, elas eram imediatamente formalizadas, inseridas no âmbito dos processos e dada vista ao Ministério Público. Portanto, não houve nenhuma circulação de dados ou informações que não estivesse documentado adequadamente no processo. Uma outra percepção equivocada que circulou a propósito deste assunto foi que haveria iniciativas de ofício, independentemente de provocação pelo Ministério Público. Muito importante observar, o Tribunal Superior Eleitoral, sobretudo em questões eleitorais, ele tem o que tecnicamente se chama poder de polícia, que significa poder de fiscalizar e poder de reprimir condutas impróprias, condutas irregulares. O poder de polícia é exercido, e esse é o termo técnico, de ofício, ou seja, independentemente de procuração.
De modo que o TSE tem o dever jurídico de atuar sempre que exista a circulação de alguma desinformação que ofereça risco ao processo eleitoral ou ao processo democrático, do qual o processo eleitoral é uma decorrência. Portanto, a ideia de que foram iniciativas tomadas à margem da lei é completamente equivocada. É uma desinformação jurídica. O poder de polícia é exercido de ofício. Basta a verificação de que exista alguma coisa errada ou potencialmente errada acontecendo. Eu ainda gostaria de lembrar, em nome do tribunal e em defesa do ministro Alexandre de Moraes e dos ataques impróprios e injustos que tem sofrido, o contexto em que esses procedimentos se deram, para que não se faça um revisionismo histórico abstraindo do que nós estávamos vivendo naquela conjuntura de risco grave para a democracia.